Você já sentiu um peso no espírito, como se algo em sua vida estivesse fora do compasso? Já acordou com uma inquietação inexplicável e não sabia de onde vinha, como se o coração tivesse acordado antes da razão? Já percebeu pequenas luzes piscando no painel da sua alma e preferiu fingir que não eram nada, porque admitir dói? Imagine estradas que se desfazem sob seus pés, vozes sussurrantes no vento e faróis que parecem apagar quando mais precisamos. Imagine o mapa de sua vida com trilhas que sumiram e placas que não fazem mais sentido. Essas são imagens da alma que não caminha na vontade de Deus. Não são punições dramáticas, são sinais sutis, desenhos que o Pai usa para chamar nossa atenção antes que percamos o caminho por completo. Não estou falando aqui de fraqueza, não é sinal de condenação. Quando o corpo treme, quando a mente insiste em perguntas, quando a paz se afasta, isso pode ser o convite de Deus. Muitos já passaram por essas noites sem luar. Muitos sentiram o mesmo frio na barriga que você sente agora. Você não está só. Existe uma comunidade de corações que já ouviu esses sussurros e que aprendeu devagar a responder com coragem. Hoje quero revelar 7 alertas de Deus, sinais que, se reconhecidos, transformam-se em bússola e não em sentença. Não é uma lista para te assustar, mas um mapa para você descobrir onde Deus te chama a ajustar a rota. Vou mostrar cada alerta com clareza, o que ele parece ser, como Deus falou sobre isso nas Escrituras, exemplos práticos do dia a dia e passos que você pode aplicar hoje mesmo. Todo este conteúdo vem com um só propósito: ajudá-lo a ouvir, interpretar e responder à voz amorosa do Pai. Falo com carinho, como quem já andou por noites escuras e aprendeu a ouvir o sussurro divino em meio ao vento. Falo também com a autoridade de quem, estudando a palavra e caminhando com irmãos, viu vidas serem resgatadas e destinos redirecionados. O que vem não é medo, é convite. Cada palavra aqui foi escolhida para cuidar de você, para apontar uma direção, não para fechar portas. O que este vídeo vai entregar? Primeiro, vamos identificar cada um dos 7 sinais, do mais sutil ao mais visível. Para cada sinal, trarei um exemplo bíblico que nos ajuda a entender a linguagem de Deus. Um exemplo cotidiano para você ver como isso pode acontecer na sua vida. Uma interpretação espiritual para clarear o sentido e aplicações práticas para você começar a agir hoje. Será um percurso passo a passo, escutar, discernir, responder. E tudo isso com um tom pastoral, leve e firme, porque sei que nem sempre o discernimento é imediato. Requer tempo, oração e, às vezes, companhia. Antes de seguirmos, quero te convidar a um gesto simples de fé e conexão. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e também diga de qual cidade você está assistindo. Por que isso importa? Porque vamos formar uma rede de oração. Saber onde cada irmão está ajuda-nos a orar mais especificamente, cria um mapa de conexão e nos lembra que ninguém caminha sozinho. Seu comentário será um sinal de que você quer ser cuidado e que também está disposto a cuidar de outros. Respire fundo comigo. Feche os olhos se for preciso. Permita que este vídeo seja um espaço seguro. Um canto onde suas dúvidas não são julgadas, onde a sua dor encontra compreensão. Se algo doer enquanto você escuta, saiba que é um bom sinal. A dor muitas vezes anuncia a cura que está por vir. Quando a ferida incomoda, é porque o remédio está começando a agir. A seguir, vamos aprofundar a linguagem simbólica dos alertas. Vamos entender por que Deus usa inquietações, portas fechadas, sonhos interrompidos e até a queda da saúde como sinais de amor. Prepare-se para ouvir com atenção. Abra o seu coração como quem abre a janela numa manhã de nuvens. Sem pressa, mas com expectativa de luz entrando. No próximo segmento, vamos reforçar essa metáfora e começar a listar com clareza cada alerta e o que eles realmente significam. Permaneça comigo. O caminho começa pelo interior.
Quando falo em sinais, gosto de imaginar o painel de um carro à noite. Luzes que piscam, suaves ou insistentes, avisando que algo precisa de atenção antes que o motor pare. Assim é a vida interior. Às vezes uma luzinha amarela, às vezes um farol vermelho que não podemos fingir que não existe. Quando o motor da alma dá sinais, não os ignore. Eles existem para evitar o colapso, para preservar o itinerário que Deus sonhou para você. Ler esses avisos é um ato de amor próprio e de obediência ao Pai que cuida dos detalhes do seu caminho. Recordo com carinho de uma irmã na fé que conheci certa vez. Ela perdeu o emprego num trimestre sombrio e, em vez de se afogar em desespero, sentiu uma inquietação súbita, uma vontade forte de orar e de buscar a presença de Deus com mais intensidade. Naquela mesma fase, portas que antes pareciam abertas se fecharam. Sonhos antigos se desfizeram. Ao invés de interpretar tudo como castigo, ela decidiu ouvir aquele pequeno alarme no coração. A oração a transformou. Oportunidades novas se apresentaram e o que parecia perda tornou-se uma preparação para algo maior. Essa história não é exceção. É o testemunho de muitos que aprenderam a traduzir os sinais como convites, não como condenações. Por isso, precisamos definir claramente o que entendemos por alerta no contexto espiritual. Não é uma palavra seca que carimba a culpa. Alerta é uma comunicação amorosa do Pai que diz: venha, vamos alinhar seu passo ao meu. Diferente de correção punitiva, o alerta é um convite à restauração. Deus não bate com martelo para humilhar. Ele chama com a ternura de quem quer redirecionar para o bem. Reconhecer essa diferença transforma o medo em esperança e a ansiedade em disposição para a mudança. Para que possamos ouvir esses sinais com clareza, usaremos alguns critérios práticos que ajudam a discernir quando aquele incomodar é de fato um alerta divino. Primeiro, persistência. Sinais que voltam, que não são passageiros, merecem atenção. Segundo, dissonância. Quando há uma sensação constante de desalinho entre sua fé interior e sua vida exterior. Terceiro, portas que se fecham, oportunidades negadas que se repetem. Quarto, sonhos perturbados, planos que perdem seu brilho ou mudam radicalmente. Quinto, relacionamentos tensos, vínculos que corroem sua paz espiritual. Sexto, saúde abalada, corpo e mente que começam a sinalizar desgaste diante de uma vida desalinhada. Sétimo, oportunidades negadas. Não só portas fechando, mas padrões de negação que impedem avanço. Cada um desses critérios será uma lente através da qual vamos olhar mais adiante, reconhecendo pistas e não se nivelando a medo. Não caminharemos sozinhos nesse entendimento. Traremos à lembrança figuras da Bíblia que souberam falar com essas luzes. Jonas, cuja inquietude o empurrou para longe antes de um encontro com a graça restauradora. José, cujas portas fechadas o levaram a um destino que Deus preparava. Paulo, orientado por fechamentos e aberturas que redirecionaram sua missão. Davi, guiado por inquietações e provas até o trono. Não fazemos aqui uma exegese detalhada, mas pegamos a linguagem desses protagonistas para aprender como Deus costuma se comunicar, através de eventos, sentimentos e portas, tanto exteriores quanto interiores. Quero que você receba este convite com serenidade. Discernir não é entrar em pânico. O objetivo não é que você vire um vigia ansioso, mas um ouvinte atento. Quando um sinal aparece, o primeiro passo não é correr para conclusões, e sim respirar, orar e buscar clareza. Discernimento é coragem serena, não afobação. A fé madura escuta sem se desesperar. Ela pergunta, recebe conselho e responde com ação ponderada. É assim que se transforma um alerta em caminho de cura. Voltarei várias vezes a uma frase curta e firme que espero que se torne um pequeno mantra do seu coração enquanto assistimos. Não ignore.
Ouça, confie, não ignore quando algo no seu íntimo piscar. Ouça com humildade e curiosidade. Confie que o Pai quer o seu bem e que Ele mesmo proverá meios para você se alinhar. Repetir isso ajudará a gravar na alma que os sinais existem para nos proteger, não para nos condenar. Agora que estabelecemos a metáfora do painel e os critérios para reconhecer um alerta, sairemos do campo das palavras para a prática. Vamos olhar cada um dos 7 sinais, do mais sutil ao mais visível, para que você possa identificar onde está, entender o que Deus está dizendo e saber o que responder. A jornada começa pelo interior. Vamos primeiro ouvir a inquietação que habita seu peito e entender por que ela pode ser a primeira luz a piscar. Não ignore, ouça, confie. Alerta 1. A inquietação que não passa, quando Deus chama pelo desconforto. Não ignore a inquietação persistente. Há um tipo de ruído interior que não se cala. Um peso no peito ao deitar, um vazio que acompanha conquistas, uma angústia sutil que corrói a paz, mesmo quando tudo vai bem por fora. Essa inquietação é diferente da ansiedade momentânea. Ela insiste, volta como onda depois da maré e deixa um gosto de coisa inacabada na alma. Pense nela como um alarme discreto no painel da vida. Não está lá para te punir, mas para te proteger de choques maiores. Descrevendo o fenômeno, a pessoa pode ter sucesso profissional, uma família, reconhecimento, mas sente que algo está fora do lugar. Pode haver uma fome de sentido que nem a rotina, nem o prazer conseguem saciar. Às vezes, vem como um aperto no coração. Outras, como sonhos interrompidos, pensamentos recorrentes ou até mesmo insônia espiritual. Horas de oração vazias, leitura da palavra que não ilumina, um tédio profundo diante do serviço que antes dava gosto. É uma dissonância entre a vida externa e a chamada interior. As Escrituras nos mostram esse tipo de inquietação funcionando como voz de Deus ou como convite à verdade. Lembre de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Antes de sentar-se no trono, ele viveu anos de deslocamento. Pastor que virou fugitivo, ungido que ainda não via o cumprimento da promessa. Havia nele um desconforto que o impelia a buscar a Deus, a escrever salmos de clamor, a purificar seu coração enquanto o tempo de Deus amadurecia. A inquietação era combustível para a oração e arrependimento, e ao final, para um reinado que refletiu intimidade com o Senhor. Jonas, por outro lado, revela a inquietação que empurra para longe. Quando Deus o chama para pregar em Nínive, algo dentro dele estremece. Não paz, mas resistência. Em vez de ouvir o alerta e obedecer, Jonas foge. Sua inquietação, mal entendida ou suprimida, transforma-se em tormento, mar agitado, sono roubado, estômago fechado. Depois da correção divina, ele reconhece que a inquietação original indicava um ponto de encontro entre sua vontade e a vontade de Deus. A diferença entre Davi e Jonas é clara. Um deixou a inquietação conduzi-lo para Deus. O outro a deixou conduzi-lo para a fuga. Em ambos, contudo, essa sensação é mensageira. No cotidiano, quantas histórias semelhantes. O executivo que, ao fechar um ciclo de metas, sente-se vazio. Aquela pessoa que, no auge da carreira, chora no carro antes de entrar em casa. A professora que ama ensinar, mas acorda com a sensação de que deveria estar fazendo algo maior por amor ao reino. Ou a jovem que se vê atraída por um ministério missionário, mas reprime o chamado por medo do que outros vão pensar. Esses exemplos mostram que o sinal é muitas vezes dissonante com as aparências externas. Por fora, tudo certo. Por dentro, algo clama por atenção. Como interpretar espiritualmente? Veja a inquietação como farol. Ela aponta direção, não emite sentença. Ela pode sinalizar necessidade de arrependimento, áreas da vida onde escondemos pecado, orgulho ou negligência espiritual.
Pode apontar para redirecionamento, um chamado vocacional que não é compatível com o conforto atual. Pode ser convite à humildade, reconhecer limites, pedir perdão, reconciliar-se. Nunca a trate apenas como problema psicológico. Ela é, com frequência, voz de um pai que não quer que nos aniquilemos com escolhas contrárias ao seu propósito. E agora, passos práticos. Como responder com sabedoria e maturidade espiritual. 1. Pare e examine. Reserve um tempo de silêncio e pergunte com honestidade: de onde vem essa inquietação? Não responda com pressa. Faça perguntas concretas. Há pecado não confessado? Há sonhos que preciso revisar? Há desejos de glória que me afastam de servir? 2. Ore pedindo clareza. Não é suficiente mentalizar. Clame por discernimento. Senhor, mostra-me a raiz desta inquietação. Use a Escritura como lâmpada. Leia salmos que falam de clamor e confiança. Permita que as palavras de Deus tragam luz. 3. Registre sonhos e pensamentos. Mantenha um diário espiritual. À noite, escreva os sonhos, imagens ou repetições mentais. Muitas vezes Deus fala por meio de símbolos e padrões. Ver o que se repete ajuda a traçar um mapa. 4. Busque confissão e reconciliação. Se identificar áreas de culpa, tome a iniciativa de confessar a Deus e, se preciso, a pessoas afetadas. O perdão restaura o fluxo da graça e alivia a inquietação que nasce de separação. 5. Procure aconselhamento pastoral ou espiritual. Não carregue tudo sozinho. Um pastor, diretor espiritual ou irmão maduro pode oferecer perspectiva bíblica, oração e passos práticos que você não consegue ver no meio do turbilhão. 6. Pratique disciplinas que escutem mais do que falam. Silêncio, jejum, guiado, retiros curtos. Às vezes, a inquietação pede escuta mais profunda, não uma ação imediata. Dê espaço para que Deus responda. 7. Teste a direção por meio do fruto. Quando começar a agir, observe os frutos. Paz incrementada, amor mais ativo, humildade. Se a decisão produz orgulho, divisão ou fruto carnal, reavalie. Repito com ternura, não ignore, não trate esse ruído como falha pessoal, mas como convite divino. Confie na voz que inquieta para te mover para a cura. Responder com coragem pode transformar desconforto em compaixão, medo em missão, vazio em serviço. A inquietação, quando atendida, costuma abrir janelas de graça que eram invisíveis. Se a inquietação te empurra para dentro, prepare-se. O próximo alerta aparece ao redor, sinais nas portas que se fecham. Vamos seguir e ver como o não que vem de fora também pode ser palavra de amor do Pai. Alerta 2. Quando portas se fecham. O não que protege e redireciona. Não ignore as portas que se fecham. Há momentos na vida em que tudo parece conspirar contra nossos planos. A vaga pela qual você estudou não vem. O relacionamento esperado termina sem explicação. O negócio que parecia promissor desaba nas primeiras semanas. Essas portas, convites, oportunidades, caminhos que imaginávamos abertos, batem em falso. A reação imediata pode ser confusão, dor, sensação de rejeição. Mas com olhos de fé, aprendemos a ver além da frustração. Portas que se fecham muitas vezes são o escudo do Pai, protegendo-nos do que nos destruiria, ou são guias que nos conduzem para algo maior e mais adequado ao nosso chamado. Na Escritura, encontramos exemplos claros dessa linguagem divina. José, vendido por seus irmãos e lançado em um poço, depois preso injustamente, viu diante de si apenas portas trancadas. Parecia derrota. No entanto, cada fechamento, o poço, a prisão, também foi um processo de preparo. A experiência moldou seu caráter, afinou sua dependência de Deus e o colocou numa posição de autoridade que ninguém poderia ter previsto: a casa de Faraó. O não naquele tempo foi um caminho secreto para o sim de Deus no momento certo. Paulo também experimentou fechamentos que redirecionaram seu ministério.
Em suas viagens missionárias, portas foram fechadas para certas regiões, e como ele registra, Deus o guiou por outras rotas, anunciando a necessária mudança de direção. Essas recusas não eram sinais de abandono, mas estratégias divinas de realinhamento. No cotidiano, os fechamentos aparecem de formas diferentes. Uma entrevista de emprego que parecia certa se desfaz no último minuto. Um relacionamento que você acreditava ser destinado simplesmente encerra. Um projeto que consumiu tempo e coração não alcança os resultados esperados. É fácil cair na narrativa do fracasso. Não sou bom o bastante. Deus não me ama. Fui rejeitado. Mas o discernimento cristão nos chama a outra leitura. Observar se há proteção escondida, um aprendizado necessário ou uma direção nova e desconhecida que se abre quando paramos de insistir na porta que não se abre. Como, então, responder quando a porta se fecha? Primeiro, não confunda a derrota com o veredito final. Muita coisa que hoje é recusa só será amanhã um degrau. Práticas concretas ajudam na transição de confusão para clareza. 1. Pare e processe a dor. Permita-se lamentar sem pressa. Deus não quer que música de graça sofra em silêncio. Ele caminha com quem chora. O luto por uma porta perdida é legítimo e saudável. 2. Ore buscando entendimento, não apenas respostas rápidas. Peça ao Senhor que lhe mostre se aquele fechamento é castigo, disciplina, proteção ou redirecionamento. Às vezes, a resposta vem em silêncio repousante. Outras vezes, em palavras de conselheiros sábios. 3. Procure confirmação em comunidade. Leve o fato a líderes espirituais e amigos maduros. Pessoas piedosas podem enxergar padrões que você, ferido, não enxerga. Múltiplas vozes que concordam são como um segundo par de mãos a abrir novas portas. 4. Observe padrões repetidos. Uma porta que se fecha uma vez pode ser circunstancial. Quando várias portas similares se fecham, talvez haja um chamado de realinhamento mais profundo, de vocação, de limites pessoais, de identidade. 5. Reavalie motivações e métodos. Pergunte-se: eu corria atrás dessa porta por ambição, necessidade de aprovação, medo ou pelo chamado de Deus? Ajuste o rumo se necessário. 6. Não se apresse em tomar decisões impulsivas. O fechamento muitas vezes pede paciência e espera ativa. Preparar-se, aprender algo novo, fortalecer relacionamentos, ajustar o caráter. 7. Seja agradecido pelo cuidado invisível. Cultive uma atitude de gratidão mesmo no não, reconhecendo que o Pai vê riscos que nós não vemos e nos protege. Há também perigos a evitar. Não transfira a culpa de um fechamento para Deus de forma maniqueísta. Nem todo não divino é castigo. Nem todo fracasso é privilégio de escolha. Cuidado com o amargor que corrói a fé. Ele transforma portas fechadas em muralhas eternas em nossa mente. E não transforme cada recusa em desculpa para estagnar. Há momentos de insistência perseverante, mas também momentos de soltar. Práticas espirituais concretas reforçam essa postura. Mantenha um diário das portas fechadas e das portas abertas. Ao longo do tempo, o padrão se revelará. Faça uma lista de possíveis lições a cada fechamento. O que aprendi? O que preciso mudar? Busque pequenas provas. Se uma porta fechada realmente ocultava perigo, talvez portas menores com abertura demonstrem a direção certa. Sirva onde está enquanto aguarda. Muitas vezes, a preparação no silêncio transforma o próximo chamado em missão cumprida. Lembre-se, o não de Deus pode ser amor em forma de fechamento. Como um pastor que conduz suas ovelhas para longe de precipícios, o Pai fecha trilhas que nos fariam tropeçar. Confie nesse cuidado. Fortaleça-se no conhecimento de que o fechar de uma porta não apaga sua vocação, apenas altera a rota. Mantenha a fé ativa. Ore, peça confirmação,
Consulte conselhos, aprenda com a experiência e siga com coragem. As portas podem se fechar por fora, para que outro trabalho de transformação aconteça por dentro. Se hoje você sente uma porta batendo na sua frente, não recorra à derrota. Consolide-se em oração, abra o coração ao conselho sábio e prepare-se para a próxima entrada que Deus, em seu tempo, vai colocar diante de você. As portas se fecham por fora, mas o próximo sinal muitas vezes age por dentro. Permita que o Senhor trabalhe no seu interior enquanto você permanece fiel e atento. Alerta 3. Quando corpo e alma adoecem, o sinal no templo que pede cuidado. Não ignore os sinais no seu corpo. Há sinais que o coração sussurra e outros que o corpo grita. Insônia que insiste noite após noite, uma fadiga profunda que não cede apesar de horas de descanso, doenças que voltam sempre no mesmo tempo do ano, crises de choro sem explicação aparente. Tudo isso pode ser a linguagem do seu templo, falando que algo não vai bem por dentro. Não são apenas sintomas físicos, são sinais integrados de alma e corpo que pedem atenção amorosa. Pense no corpo como um instrumento no coro da criação. Quando as cordas de um violino estão desafinadas, o músico não culpa o salão, ele afina o instrumento. Assim é com você. Quando a alma está deslocada, o corpo desafina. Elias, depois do grande confronto no monte, quando Deus manifestou seu poder e a vitória parecia garantida, desabou em exaustão, pediu a morte e fugiu para uma caverna. Sua carcaça não suportou a pressão da alma. E Jesus, no Getsêmani, experimentou uma angústia tão profunda que seu corpo sentiu os efeitos físicos daquele sofrimento espiritual. A palavra nos mostra que mesmo os mais fortes podem adoecer quando o peso interior não é tratado. No dia a dia, conheço pessoas que, ao negar um chamado ou permanecer em situações que ferem seu espírito, começam a ver seu corpo sucumbir. Enxaquecas constantes, gastrites, dores que a medicina investiga sem achar causa plena. Às vezes, é a ansiedade que se manifesta como dor crônica. Outras vezes, a depressão se apresenta com cansaço que nenhum café resolve. Não é toque de fraqueza, é convite à cura integral. Interprete esses sinais com ternura, não com culpa. O corpo é o templo do Espírito. 1 Coríntios 6,19. Cuidar dele é um ato sagrado. Quando o templo reclama, Deus está chamando você para um cuidado mais profundo, descanso, limites, reconciliação e, às vezes, mudança de rota. Esse desconforto pode ser um escudo que protege de decisões que levariam a perda maior ou um alerta para que você pare e se reoriente. Mas que cuidado prático isso exige? Primeiro, não confunda espiritualidade com negligência médica. Buscar um médico, psicólogo ou terapeuta não é falta de fé, é usar os dons que Deus nos deu para a restauração. Faça exames quando necessário, siga orientações profissionais e, se lhe forem receitadas medicações, não as abandone por orgulho espiritual. Fé que cura costuma caminhar de mãos dadas com sabedoria médica. Segundo, integre oração com cuidados concretos. Estabeleça uma rotina de sono. Desligue telas 1 hora antes de dormir. Ore ou leia um salmo numa luz baixa. Mantenha horários regulares de descanso. Alimentação simples e consistente sustenta a alma. Movimento físico, mesmo uma caminhada de 20 minutos, libera serotonina e reduz ansiedade. Limites claros no trabalho e nas relações preservam energia e previnem colapsos. Terceiro, permita o repouso e o retiro. Jejum sem direção pode ser abuso. Jejum guiado por liderança espiritual e acompanhado de cuidados de saúde pode ser janela de encontro com Deus. Reserve um tempo de silêncio, um retiro de um dia ou mesmo algumas horas, onde você desliga ruídos e escuta. O silêncio não é vazio, é terreno fértil para a voz do pastor que cura. Procure também a confissão e a direção pastoral.
Muitas feridas se curam ao serem trazidas à luz e oradas em comunidade. Quarto, cuide das emoções com profissionalismo. Terapia não é luxo, é ferramenta de discernimento. Trauma não desaparece por força de vontade. Precisa de cuidado. Busque grupos de apoio, aconselhamento cristão e permita que irmãos o acompanhem. Comunidade sensível e responsável pode carregar parte do peso quando você não tem forças para tanto. Quinto, observe sinais de alerta urgente. Se pensamentos de ferir a si mesmo ou desejar a morte surgirem, procure ajuda imediata. Familiar, líder espiritual, serviço de emergência. Isso é sinal de crise e exige intervenção profissional e oração comunitária. Não espere porque isso vai passar. Peça socorro. Amar a si mesmo também é obedecer ao mandamento de preservação da vida. Finalmente, adote práticas espirituais que restauram o corpo. Respiração consciente e oração breve ao longo do dia. Leitura de salmos que acalmam o peito. Comunhão com a palavra que dá sentido e esperança. Pequenas disciplinas, como beber água, higiene do sono, momentos de gratidão no amanhecer, podem transformar padrões crônicos. Não ignore. Trate com amor o que dói. Deus fala muitas vezes pela fragilidade da carne, para nos lembrar que somos obra preciosa e que Ele quer nossa restauração completa. Corpo, alma e espírito. Responder a esse alerta não é fraqueza, é sabedoria sagrada. Buscar cura, aceitar ajuda, ajustar o ritmo e confiar que o Pai cuida tanto do seu corpo quanto do seu chamado. Se o seu corpo tem falado ultimamente, responda com ternura. Marque uma consulta, descanse, partilhe com alguém de confiança, ore por cura e por sabedoria. E lembre-se, tratar a ferida hoje pode abrir caminho para relacionamentos restaurados amanhã. Porque se o corpo avisa, as relações também falam. Seguimos adiante para ouvir esses outros sinais. Alerta. 4. Vozes que ferem. Quando relações se tornam sinal de aviso. Não ignore os relacionamentos que destroem seu espírito. Relações são como vasos. Podem guardar vinho que embriaga de alegria ou veneno que corrói lentamente. Há temporadas em que pessoas que amamos ou respeitamos começam a provocar mais dor que paz. O padrão aparece em pequenos cortes, palavras que diminuem, conselhos que intimidam, manipulação disfarçada de cuidado, isolamento sutil, reprovação constante. Esses sinais não são meras contrariedades humanas. Muitas vezes são alertas amorosos de Deus dizendo: proteja o que eu lhe confiei. Na Bíblia vemos esse fenômeno com clareza. Paulo, cheio do Espírito e da missão, precisou confrontar falsos irmãos e opositores que, sob capa de espiritualidade, buscavam desviar igrejas e corroer sua obra. Davi, chamado a um propósito real e maior, enfrentou traições profundas. De Saul tentando matá-lo a Absalom, querendo usurpar seu trono. E em cada dor, percebeu limites que o severo amor de Deus impunha para preservá-lo e refiná-lo. Esses conflitos não foram simplesmente castigos, foram crivos que separaram aquilo que edificava daquilo que destruía. No dia a dia, o cenário se repete. Uma filha que é hostilizada pela própria família por seguir um chamado de fé. Um amigo que, em vez de apoiar, incentiva hábitos que puxam você para longe de Deus. Líderes que usam autoridade para controlar e ferir, em vez de pastorear com mansidão. Relações assim corroem sua confiança, roubam sua paz, desviam seu vocacionamento. Elas podem ser teste, oportunidades para crescer em caráter, ou sinal de necessidade de proteção e mudança. Discernir qual é o caso exige calma, oração e sabedoria. Como reconhecer com clareza? Observe os frutos. Onde há amor, paz, paciência e bondade, há vida.
Onde há julgamento constante, manipulação, culpa imposta, medo de dizer a verdade, controle sobre suas escolhas, aí há algo doente. Perceba também a frequência. Todo relacionamento tem dias ruins, mas padrões repetidos de humilhação ou destruição são bandeiras vermelhas. Ouça o seu corpo e o seu espírito. Ansiedade recorrente ao pensar naquela pessoa, medo de compartilhar verdades, sensação de esvaziamento após encontros. O Senhor fala por meio dessas alertas. E o que fazer na prática? Aqui estão passos concretos, pastorais e cheios de compaixão, para responder a esse alerta sem violência e com firmeza. 1. Nomeie a dor com honestidade. Antes de agir, coloque em palavras o que está acontecendo. Anote. Quais comportamentos ferem? Quando ocorrem? Quem são as pessoas envolvidas? Registrar é um primeiro ato de verdade que traz claridade. 2. Ore pedindo clareza e coragem. Não tome decisões precipitadas no calor da emoção. Peça ao Espírito Santo discernimento para ver se a situação requer reconciliação, correção ou afastamento. Às vezes, Deus usa uma conversa honesta para curar o vínculo. Outras vezes, Ele pede que você se afaste para não perder sua vocação. 3. Estabeleça limites claros. Limite não é rejeição automática, é proteção amorosa. Diga com serenidade o que você aceita e o que não aceita mais. Exemplo de script. Quando você fala assim, eu me sinto diminuído. Preciso que, se vamos continuar nos falando, haja respeito. Se isso continuar, vou me afastar para preservar minha paz. Pratique dizer essas frases em oração ou com alguém de confiança antes. 4. Busque reconciliação quando for seguro e possível. Mateus nos chama à reconciliação e, muitas vezes, amor corajoso repara pontes. Procure um momento de conversa em que ambos possam expor sentimentos, reconhecer erros e, se for o caso, pedir e ofertar perdão. Mas reconciliação não é sinônimo de voltar ao mesmo padrão de dano. 5. Afaste-se quando necessário. Há relacionamentos que são tóxicos a ponto de impedir seu crescimento espiritual. Nesses casos, afastamento não é fracasso espiritual, é obediência à voz que protege. Diminua contatos, coloque limites digitais, envolva mediadores se preciso e preserve seu tempo e energia para aquilo que Deus quer fazer em você. 6. Envolva líderes e irmãos confiáveis. Não carregue tudo sozinho. Leve a situação a um pastor, mentor ou grupo de oração que viva a maturidade cristã. Conselhos sábios trazem equilíbrio e, muitas vezes, autoridade pastoral ajuda a restaurar ou a estabelecer limites saudáveis. 7. Pratique o perdão, mas não tolere abuso. Perdoar liberta o coração, porém perdoar não significa permitir que o abuso continue. Há uma linha firme entre misericórdia e omissão frente ao mal. Confie no Senhor para justiça e restabelecimento. 8. Repare suas fronteiras interiores. Muitas vezes, atraímos relações que espelham feridas antigas. Trabalhe com oração, aconselhamento e, se necessário, terapia para não repetir padrões. Fortalecer sua identidade em Cristo reduz a vulnerabilidade a laços que ferem. Aos que sofrem por relações tóxicas, deixo palavras de conforto. Deus não está alheio ao seu choro. Ele é um pai que protege e chama para o restauro. Não aceite o que corrói sua chama. Essa não é uma licença para egoísmo. É um chamado para santidade e saúde. Confie no Senhor para novas conexões. Ele é especialista em restabelecer laços verdadeiros e trazer amigos que caminham com você na mesma direção. Lembre-se, às vezes Deus remove pessoas da sua vida para abrir espaço para o que Ele quer construir. Outras vezes Ele usa o confronto para lapidar seu caráter. Em ambos os casos, responda com oração, limites sábios e comunidade. Não permita que vozes que ferem definam seu valor ou desviem sua missão.
Proteja seu coração, honre o chamado e creia que Deus trará companhias que edificam e não corroem. Além das pessoas, há sonhos que mudam. Observe o que Deus faz com suas esperanças. Alertas finais, sonhos que cessam, silêncio interior e consequências públicas. Não ignore quando seus sonhos mudam e quando sua voz se cala. Essas últimas palavras podem ser convite e bússola. Alerta. 5. Sonhos interrompidos. Há temporadas em que aquilo que você planejou, desejou ou viu em visão parece evaporar. Pense em José. Ele teve sonhos grandiosos, mas viu tudo partir para o caos. Vendido, preso, desacreditado. Seus sonhos não foram cancelados, foram recalibrados no fogo da provação. No dia a dia, isso aparece quando um projeto que parecia promissor desmorona, quando um chamado não se concretiza, ou quando portas de ministério se fecham de repente. A interpretação espiritual dessa interrupção nem sempre é negativa. Frequentemente, é reorientação divina. Deus pode estar retirando um sonho para redirecionar sua vida a algo mais alinhado com o propósito eterno, ou pedindo que você amadureça antes de receber aquilo que imaginou. Aplicação prática. Faça uma triagem do seu sonho. O que dele é de Deus e o que é fruto de sua vontade ou medo. Reavalie prioridades com oração. Peça ao Senhor clareza sobre o que manter, o que soltar e o que reconstruir diferente. Procure renovar a visão em comunhão. Compartilhe suas dúvidas com um mentor ou irmão maduro. Permita que a comunidade confirme ou desafie a direção que você toma. Anote pequenas sementes de esperança. Mesmo sonhos interrompidos trazem lições e portas que antes nem existiam. Peça ao Espírito que mostre novos caminhos e esteja disposto a reescrever sua história com humildade. Alerta. 6. A voz interior embotada. Há fases de aridez espiritual, quando a oração parece seca, quando a intimidade parece distante, quando antes de ouvir era fácil, agora é difícil perceber qualquer resposta. Pense em momentos em que Jesus se recolheu ao deserto ou subiu sozinho ao monte. Houve silêncio aparente, testes e uma preparação íntima que não se traduzia imediatamente em consolo público. Na vida cotidiana, a voz embotada pode ser rotina de oração mecânica, perda de fervor, ou a sensação de que Deus está distante. A interpretação aqui é delicada. Muitas vezes trata-se de um período de refinamento, de maturação do caráter ou de preparação para uma nova etapa que exige silêncio interior. Não é sinal automático de rejeição divina. Aplicação prática. Torne o silêncio uma disciplina querida, não punitiva. Pratique leitura contemplativa, lectio divina, silêncio deliberado, jejum acompanhado e retiros curtos. Reduza o barulho, diminua redes sociais, crie espaço para oração sem agenda e persista mesmo quando não sentir. Envolva-se em comunidade, peça testemunhos, ore com irmãos, peça que falem profecias e encorajamento quando sua audição estiver embotada. Anote pequenos sinais, uma frase de um hino que toca, uma passagem bíblica que retorna com nova luz. E confie que Deus trabalha nas camadas mais profundas, muitas vezes longe do nosso entendimento imediato. Alerta 7. Consequências visíveis, os frutos que a vida produz. A fé verdadeira manifesta-se em fruto, caráter, reputação, ações visíveis que provam alinhamento com Deus. Paulo nos mostra o contrário e o certo. Há vidas que produzem frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade e outras que brilham por aparência, mas falham na essência. As consequências públicas, como a forma que você é conhecido entre familiares, colegas e igreja, não são condenação final, mas diagnóstico. Se a sua vida não produz paz, se irritabilidade, fofoqueiro, orgulho ou escândalo se tornaram habituais, isso não é irreversível, é um alerta amoroso. Aplicação prática. Observe seus frutos com honestidade.
Peça a 3 pessoas confiáveis que descrevam o que veem em você, sem defesa. Institua um exercício de 3 meses de avaliação. Registre incidentes de impaciência, mentiras pequenas, decisões egoístas. Peça perdão onde for preciso. Cultive hábitos que produzem fruto: adoração regular, serviço desinteressado, submissão à liderança, responsabilização financeira e moral. Lembre-se, mudança pública nasce de transformação interior sustentada. Não se desanime com resultados lentos. Frutos se desenvolvem com o tempo e com poda amorosa do vinha. Todos esses alertas conversam entre si. Sonhos interrompidos podem endurecer a voz interior. Uma voz embotada pode produzir frutos amargos. Frutos visíveis apontam para o que precisa ser tratado por dentro. Use-os como mapa, não como sentença. Quando você perceber que um sinal se encadeia ao outro, pare e faça um inventário espiritual. Identifique onde tudo começou. Peça graça para lidar com cada elo e trace um plano simples e concreto para as próximas semanas. Repetimos, não ignore, confie, responda. Estes são sinais da mão amorosa de Deus, não martelos de culpa. Eles são convites para cura, para retorno ao caminho e para um amadurecimento que refina sua história para o bem. Prepare-se para agir com coragem e humildade. Agora que você reconhece os sinais, como responder? Em breve, vamos falar sobre passos práticos e um chamado para compromisso que ajudará você a transformar reconhecimento em mudança real. Inquietação, portas que se fecham, um corpo que fala, relações que ferem, sonhos que mudam, um silêncio interior e os frutos que se tornam visíveis. Posso dizer, com ternura e firmeza, que cada um desses sinais é uma palavra de amor do Pai. Imagine-os como cartas deixadas à sua porta, escritas com cuidado, não para acusar, mas para convocar. Algumas dessas cartas trazem frases simples e práticas. Uma insônia que não passa, uma oportunidade que não se abre, uma amizade que machuca repetidamente. Outras trazem desenhos mais sutis, como uma imagem que insiste na sua mente. Cada alerta é uma luz suave que pisca no painel do seu coração, não para envergonhar, mas para evitar que você se perca num desvio perigoso. Hoje, ao terminar este encontro, quero que você saia com o mapa nas mãos e com a coragem para andar. Quero que perceba que o chamado não é uma sentença, mas uma ponte para algo maior, um caminho realignador, não um carimbo de culpa. Se você chegou até aqui, quero te elogiar por uma coisa simples e profunda. Você escutou. Nem todo mundo permanece quando a conversa se torna séria e íntima. Muitos mudam de canal, distraem-se ou fingem que não ouviram, mas você ficou. Isso revela uma coragem que poucos reconhecem em si mesmos, coragem de olhar para dentro, de aceitar que algo precisa ser ajustado, coragem de se abrir ao divino que corrige com amor. Parabéns por essa postura. É de pessoas assim que Deus costuma fazer grandes mudanças, corações dispostos, mãos prontas para agir, reforçando o que já caminhamos. Esses sinais não são condenatórios, eles vêm enrolados em cuidado. Pense em um farol na tempestade que não pune o navio que está próximo demais das pedras. Ele acende sua luz para evitar o desastre. O farol não julga o capitão, ele orienta. E, se necessário, o guarda-costeiro estende uma corda. Assim é Deus quando toca sua vida com inquietações, portas que não se abrem, doenças que insistem ou relacionamentos que ferem. Ele realinha, não humilha. Ele conserta, não descarta. E o primeiro passo para receber essa correção é entender o tom. Um tom de pai que corrige por amor, não de juiz que exclui por ira. Com essa percepção, a correção deixa de ser ameaça e torna-se convite para a cura. Agora, quero te fazer um convite prático e espiritual. Se hoje você decide responder a esse chamado, escreva nos comentários a frase: "Eu seguirei pela estrada que Deus escolher".
Faça essa declaração pública, não por performance, mas como um ato de fé que fortalece seu compromisso interior. Quando verbalizamos o que queremos, criamos alavancas espirituais e comunitárias. Essa frase será o seu estandarte. Quando vierem as dúvidas, volte aqui, leia e lembre-se do compromisso que você fez diante da comunidade. Além desse compromisso, peço que, se ainda não deixou, escreva também Paz em Cristo e diga de qual cidade você está assistindo. Isso constrói uma rede de oração palpável. Saber de onde você está nos ajuda a orar de forma mais íntima, a lembrar de pessoas concretas e a ver o mover de Deus em lugares específicos. Não subestime o poder de uma comunidade que ora com nomes e cidades. A fé se fortalece quando é compartilhada. Antes de irmos para os passos práticos, permita-me delinear um plano simples de ação. Um roteiro de 7 dias para começar a responder aos sinais que você identificou. Esses passos são curtos, aplicáveis e feitos para criar ritmo. Não exige perfeição, exige fidelidade. Dia 1. Silêncio intencional e oração. 10 minutos. Entre no seu quarto, desligue ruídos. Coloque o celular longe, acenda uma vela se quiser. Respire fundo e peça a Deus clareza sobre o sinal que mais pesa em você. Anote uma palavra ou imagem que pareça significativa. Dia 2. Registro e reflexão. Pegue um caderno e escreva inquietações, portas que fecharam ou sonhos que mudaram nas últimas semanas. Não julgue, apenas registre. Use perguntas guia. Quando começou? O que sinto no corpo ao pensar nisso? Dia 3. Buscar conselho sábio. Agende uma conversa com um líder espiritual, mentor ou amigo cristão maduro. Compartilhe suas anotações e peça discernimento prático. Por exemplo, que passos pequenos você pode dar esta semana. Dia 4. Cuidado do templo. Avalie sua saúde física. Marque uma consulta médica se algo persiste. Verifique sono, alimentação e descanso. Movimente-se com uma caminhada curta. Lembre-se, corpo e alma se influenciam. Dia 5. Estabelecer limites práticos. Identifique pelo menos uma relação que precisa de fronteira saudável e comece a colocar limites com amor. Pratique dizer frases concretas. Eu não posso responder depois das 9 horas. Ou, não tolero insultos, precisamos conversar com respeito. Dia 6. Revisitar sonhos e prioridades. Reavalie um sonho interrompido. Há ajustes a fazer? Transforme o grande objetivo em passos de 30 dias. Por exemplo, estudar 20 minutos por dia ou enviar um currículo por semana. Dia 7. Observar frutos e celebrar pequenos avanços. Durante 1 hora, faça um balanço espiritual. Há mais paz, amor, paciência na sua vida? Se sim, agradeça. Se não, peça novas correções com humildade. Registre ao menos 3 mudanças, por menores que sejam. Esses passos não são uma fórmula mágica, mas são um caminho de ação que transforma a intenção em transformação. Faça-os com paciência. Se algum dia falhar, recomece. A graça cobre os tropeços. E lembre-se, progresso costuma vir em pequenas linhas, não em saltos dramáticos. Agora, um momento extremamente prático. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, aperte o botão de inscrição. Curta este vídeo se ele tocou seu coração e compartilhe com alguém que está ouvindo sinais semelhantes. Cada like e cada compartilhamento é um pequeno sopro que ajuda este conteúdo a alcançar alguém que talvez esteja em uma noite escura e precise dessa lâmpada. Além disso, peça oração nos comentários. Escreva o seu pedido e a cidade. E nós, aqui, vamos orar por você. A comunidade responde com amor. Antes de fechar, vamos fazer juntos um breve momento de silêncio e entrega. Peço que permaneça em silêncio por 30 segundos agora. Feche os olhos, se for seguro. Respire profundamente 3 vezes e siga este roteiro interior. 1. Reconheça o sinal que mais pesa. Diga seu nome e o sinal em silêncio.
2. Entregue esse sinal a Deus, dizendo: Senhor, eu confesso que isto me pesa, eu te entrego. 3. Espere e ouça. Não force palavras, apenas fique disponível. Eu vou contar mentalmente 30 segundos agora. Pausa reflexiva. Respire mais uma vez. Após esse tempo de silêncio, anote uma palavra ou sentimento que veio. Guardar esse registro ajudará você a perceber como Deus fala aos poucos, em passos. Se nada pareceu vir, não se frustre. Presença muitas vezes é semente que germina depois. Quero também sugerir algumas práticas espirituais que complementam o plano de 7 dias. Jejum orientado, se for saudável para você. Tempo de leitura bíblica contemplativa, um salmo por dia com oração. Participar de um pequeno grupo de oração e confissão ocasional com um líder espiritual. Integre cuidado médico quando necessário. Espiritualidade não é sinônimo de anticuidado terreno. Deus nos deu recursos e pessoas para nos ajudar. Use-os. Se você deseja ainda mais suporte, organize um pequeno grupo de accountability. 3 ou 4 pessoas que concordem em orar e conferir seu progresso semanalmente. Combine um dia e horário. Compartilhe uma meta concreta e um item de oração por pessoa. Compromissos públicos sustentados por comunidade têm poder libertador. Lembre-se, não foi para uma caminhada solitária que o Senhor nos chamou, mas para uma trilha onde caminhamos juntos, carregando e sendo carregados quando preciso. Antes de encerrar com uma bênção, deixo um último convite. Se há alguém agora no vídeo que sente que o peso é grande demais, escreva nos comentários: peço oração, seguido do que você vive. Nós vamos orar por você. Não carregue tudo só. A comunhão é campo de cura. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você sinta de forma tangível a mão do Pai guiando cada passo seu, corrigindo com ternura, abrindo quando for caminho e fechando portas que só trariam ruína. Que Ele lhe dê sonhos renovados onde for necessário, que restaure a voz interior com nova doçura e que seus frutos mostrem a colheita de um coração alinhado com o seu. Vá em paz, amado. Caminhe com atenção, mas sem medo. Responda ao chamado com fé, com passos pequenos e com comunidade. E antes de partir, deixe sua marca aqui. Escreva: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Diga: paz em Cristo, e conte de qual cidade você está assistindo. Nós queremos celebrar seu compromisso e orar por cada nome. Confie, você está sendo amado e guiado.